Barbieri, tudo bem? Boa tarde. A gente estava dando uma olhada na tabela do Brasileiro, vendo as competições que cada clube tem, e dos 20 clubes da Série A, o Cuiabá e o Vasco são os únicos que vão começar esse campeonato brasileiro com foco total na competição, só com a competição. Que tipo de vantagem você acha que isso traz? Alguns clubes com Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, vão poupar provavelmente nesse início de brasileiro, enfim, vocês vão com tudo desde o início. Que tipo de vantagem isso traz para vocês? Bom, boa tarde a todos. Eu acho que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste, um peso importante, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado, e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Barbieri, boa tarde. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Fala-se muito sobre o camisa 10 do Vasco. Essa semana o Vasco anunciou, de fato, a saída do Nenê e o clube, o elenco, fica com menos opções para essa posição de meia ofensivo. O Brax já tinha dito que buscava essa posição no mercado, o próprio Luiz Melo também falou essa semana numa entrevista lá em São Januário. Como que está essa busca e o seu modo de trabalhar? Você acha que um 10 faz falta nesse time? Porque a gente não vê você jogando tanto com um 10 de ofício, né? O Alex Teixeira até já fez essa função em alguns jogos, mas a gente não vê um 10 de ofício nesse time. Seria porque o Vasco não tem essa opção no elenco? Obrigada. Eu acho que o Paulo e o Luiz falaram bem. É uma posição que a gente vem buscando desde dezembro, desde que eu me apresentei. A ideia é que a gente tivesse conseguido achar esse nome, mas a gente não conseguiu por diversas razões. E a partir do momento que a gente não tem, eu preciso buscar soluções e alternativas. O Alex é alguém que pode fazer essa função, ainda que com uma outra característica, mais próximo de um meio atacante do que de um meio organizador, né? E essas nomenclaturas a gente vai, enfim, trabalhando elas. Mas ele tem ocupado esse espaço. Eu acho que o Marlon pode fazer, por característica também, um pouquinho mais essa função. E a gente tem tentado encontrar soluções, como eu disse, sem essa peça neste momento no elenco. Mas a gente continua procurando, não é mais possível para essa janela, porque já fechou, principalmente para chegadas internacionais. Mas para frente a gente continua buscando. E eu acho que o ponto positivo disso é que a gente tem sido uma equipe que tem conseguido criar um grande número de chances, mesmo com a ausência desse jogador. Isso é fruto do trabalho dos jogadores, da organização que a gente conseguiu imprimir no grupo e no elenco. Se eu não me engano, saíram alguns números do campeonato e o Vasco foi a equipe que teve a maior expectativa de gol do campeonato. Eu não sei se vocês estão habituados a essa métrica, é uma métrica para medir desempenho, mas é uma métrica que fala sobre a qualidade das chances criadas, né? Então avalia quantos adversários tem na frente, qual é a posição, se a bola está em disputa, se não está em disputa. E o Vasco foi a equipe do campeonato que conseguiu ter os melhores números nessa métrica. Ou seja, nós criamos boas chances, criamos chances de qualidade, faltou eficiência. Isso não tem a ver tanto com a ausência do camisa 10, mas com o momento que a gente enfrentou ali. Eu acredito que se a gente continuar criando boas oportunidades e aumentar a nossa eficiência, a gente vai sentir menos falta dessa peça durante esse momento. Oi, Barbieri. Boa tarde, João Silva do Lance. O Vasco vai estrear no Campeonato Brasileiro no sábado com apenas um campeão brasileiro, né, que já venceu a disputa, que foi o Jair, justamente com o Atlético, e 15 possíveis estreantes. Como é que você avalia essa condição, né? Poucos jogadores, por exemplo, com experiência, né? Tem o Léo, tem o Edmar, mas não vem jogando tanto. O Alex, por exemplo, vai jogar o seu segundo Campeonato Brasileiro, apesar de ter 32 anos. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse, né, quais são as vantagens, né, ou as desvantagens de ter um grupo inexperiente em apenas um jogador que conquistou essa competição, que soube jogar para vencer. Obrigado. A gente tem
um número grande, né, de jovens jogadores, todos eles de muito potencial, todos eles com uma capacidade de crescer e se desenvolver na carreira, atingir um nível muito grande, mas sem dúvida nenhuma são jogadores jovens. Se eu não me engano, a gente tem 7 jogadores com mais de 38 jogos em Série A, e aí eu estou falando 38 jogos porque é um número de um campeonato todo, né? Então eu acho que essa lacuna nesse quesito experiência, sem dúvida nenhuma, é um fator de dúvida, no sentido de que a gente precisa ver como esses garotos vão responder. Pelo que eles têm apresentado do início do ano até agora, pelos que eles têm apresentado nos confrontos com grandes equipes que disputam o Campeonato Brasileiro, pelo que eles têm apresentado nos treinamentos, eu me sinto seguro para dizer que tenho uma expectativa muito positiva em relação ao desempenho deles, o crescimento e o desenvolvimento deles. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento, esse elenco, essa equipe é uma equipe jovem e faz parte daquilo que a gente falou em muitas outras oportunidades, desse processo de reconstrução, de reformulação. A gente teve a saída de 24 jogadores, a chegada de 14, é muita mudança, falando em 3, 4 meses de trabalho. Eu enfatizei isso em uma outra oportunidade e fiz um paralelo em relação à Avenida Brasil. Vocês se lembram bem que o caminho é difícil e tortuoso, isso não mudou de 3 semanas para cá, continua, a gente tem grandes desafios pela frente, mas eu acredito que a gente vai fazer uma grande competição e vai terminar de forma bastante positiva. Barbieri, Vitor do Globo, boa tarde. A estreia no Brasileiro é parte de um projeto de futebol a longo prazo do Vasco, que vive essa nova fase. E eu queria te perguntar se hoje o futebol do Vasco, você trabalha com uma projeção de resultado, algum objetivo dentro desse campeonato, alguma coisa clara nesse sentido? Eu acho que a gente tem etapas que a gente tem que cumprir, elas são progressivas, e eu vou me ater às iniciais, né? Seguindo a linha do que eu tenho falado desde o início do ano. Acho que, no primeiro momento, é muito importante que a gente seja uma equipe competitiva, uma equipe que consiga competir de igual para igual com qualquer adversário. Eu acho que a gente vem trilhando esse caminho. Num primeiro momento, a gente precisa ter os pés no chão e entender que a gente precisa contrariar as estatísticas, e quando eu falo das estatísticas é em relação às equipes que sobem. Normalmente, uma grande parte acaba descendo no final do ano. É também, de uma certa maneira, contrariar a estatística recente do clube, que oscilou demais nos últimos 10 anos entre subir e descer. Então, a gente precisa enfrentar isso de frente, e é um cenário com o qual a gente não quer lidar. A gente quer passar por isso, acho que são essas primeiras etapas. E, a partir daí, a partir do momento que a gente consegue ser competitivo e consegue uma consistência de rendimento, a gente pode ir pensando em etapas maiores. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, depois dessas que eu falei, seria conquistar uma vaga numa competição internacional e assim por diante. Eu não quero colocar uma meta fixa ou um rótulo, porque também nos limita em relação à projeção, e sonho, expectativa. E a ideia, como eu disse, é que a gente possa competir com qualquer equipe num campeonato duro, em que a consistência acaba falando mais alto no final. Barbieri, boa tarde, Dieguinho do canal Futebolaço. A gente acaba falando um pouco mais no pós-jogo e a gente acaba perguntando coisas inerentes ao jogo em si. Eu queria te fazer uma pergunta um pouco que tem a ver com tática. Durante muitos anos se jogou no 4-4-2 e, de um tempo para cá, praticamente todas as equipes jogam ou no 4-3-3 e um tempinho um pouquinho atrás mais no 4-2-3-1. E eu queria ouvir de um treinador, especificamente de você, Maurício. Por que essa insistência de sempre jogar com 2 pontas, na maioria das vezes com o pé invertido? Queria ouvir um pouco a sua visão, até porque normalmente na hora de se defender, defende-se muito num 4-4-2, mas o 4-4-2 que basicamente essa geração cresceu jogando foi ficando um pouquinho de lado. Então queria ouvir de você o porquê desse esquema normalmente com 2 atacantes, perna invertido. Obrigado. Claro. Eu só não entendi um ponto da questão, e aí, se você puder me explicar. A insistência que você falou, você diz em relação às equipes de uma maneira geral, ou a equipe do Vasco em si? O Vasco joga muito no 4-3-3, mas de uma maneira geral, a maioria das equipes jogam nesse esquema. A gente viu que o 4-4-2 ficou um pouco de lado. Queria ouvir a sua visão do porquê desse sistema, e normalmente sempre com os pontas de perna invertida. Sim.
É uma pergunta muito interessante, mas ela não é simples de responder, porque eu vou na linha do que eu entendi da sua pergunta, tá? Porque mesmo o 4-4-2 ele tem muitas variações. Por mais que você dê um nome, você pode jogar num 4-4-2 com um losango, que é diferente de jogar num 4-4-2 com duas linhas de 4, que é diferente de jogar no 4-4-2 quadrado, que talvez seja mais a sua pergunta, que tem a ver mais com uma história do futebol brasileiro, mas vou colocar aí mais de uns 15 anos para trás, em que se jogava com 2 volantes, 2 meias por dentro, e o corredor muito para os laterais. E praticamente ninguém joga mais assim. Eu acho que tem a ver a questão do 4-3-3, ou muitas equipes até atuando num 3-4-3, enfim, tem a ver com uma preocupação que eu acho que ela não é recente, ela sempre existiu na história do jogo, mas de ocupar bem os espaços, de ocupar o campo em amplitude, de fazer com que o adversário tenha que se preocupar em defender um espaço maior, e com isso você consegue ou gerar espaços por fora ou gerar espaços por dentro. A questão dos pontas invertidos, eu acho que é porque quando eles conseguem fazer uma dobra com os laterais, você ganha o cruzamento de pé trocado por dentro, o cruzamento do pé bom do lateral por fora, e ganha a possibilidade de finalizar com o pé bom por dentro. Quando você joga com um ponta pé aberto, que vai levar para o fundo e para cruzar, ele não tem tanta possibilidade de finalizar com a perna ruim, e você acaba tendo 2 jogadores que vão cruzar com a mesma perna, o ponta e o lateral, né? A não ser que o lateral venha por dentro. Mas, de novo, isso eu estou falando de uma maneira geral, é preciso entender o contexto específico daquele elenco, as características. Tem jogadores que preferem jogar de perna invertida, tem jogadores que têm preferência por jogar com a perna boa. Eu acho que, na verdade, um dos desafios que existe no futebol, principalmente brasileiro, é que as equipes jogam de formas muito distintas, e mais até do que a plataforma de jogo, se é 4-3-3, 4-2-3-1, enfim, você tem equipes que defendem em bloco baixo, tem equipes que te pressionam, tem equipes que alternam durante o jogo, você tem uma série de condições que tornam desafiador você desenvolver uma única fórmula para enfrentar todo mundo. É muito difícil fazer isso, né? A não ser que você seja uma equipe extremamente dominante, e é difícil de encontrar isso, até pelo equilíbrio que o futebol brasileiro tem, embora tenha equipes que financeiramente têm se destacado e tal, mas você tem um equilíbrio maior. Então, é isso. Difícil responder a sua pergunta de forma assertiva. Barbieri, boa tarde a todos. Flávio Vinick, do SBT. Eu queria que você falasse da estreia propriamente, né? O Vasco, depois de 2 anos, volta a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, e o primeiro jogo é logo contra um candidato ao título, fora de casa, né? Imagina o torcedor, quando olhou a tabela, depois vai voltar a encarar logo o Atlético Mineiro no Mineirão. Fala um pouco desse jogo e tudo que cerca esse retorno do Vasco à Série A. Eu acho que uma expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, de nós como grupo. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes, isso é unanimidade em todos os clubes, em todos os lugares. É claro que enfrentar uma equipe como a do Atlético Mineiro sempre é um desafio importante, mas é um desafio que mexe com os jogadores de forma positiva, no sentido de mostrar o seu valor, de se reafirmar enquanto grupo, enquanto equipe. A gente sabe da capacidade não só coletiva, mas individual que o Atlético tem. Eu posso citar inúmeras figuras, mas eu acho que o principal destaque seria o Hulk. E eu não quero me estender, porque eu não sei se ele vai jogar ou não. Pode ser, eles têm feito um rodízio grande entre os jogadores, pode ser que ele não comece o jogo, mas é um dos jogadores que tem capacidade de desequilibrar. E eu acho que para essa estreia a gente chega bem, eu acho que a gente aproveitou bem essas semanas que a gente teve de treinamento para consolidar muitas coisas, para criar variações e possibilidades, para se entender mais como equipe. Muitos jogadores chegaram no meio do processo ou no meio do caminho, né, e a gente teve que acelerar algumas coisas, já colocar eles na arena, e mais na base da conversa do que no treinamento propriamente dito, e agora esse período nos deu essa possibilidade de treinar todos eles, de avançar com alguns que precisavam de ritmo de jogo. Eu nem sei se vocês iam me perguntar, mas já vou me adiantar.
O Orejano é um jogador que cresceu bastante durante esse período. O Marlon retomando uma forma muito mais próxima daquilo que ele pode entregar, dentre outros jogadores. O Figueiredo retomando um pouco mais da forma que ele perdeu quando teve a lesão. Então, esse período foi importante para tentar deixar o grupo mais homogêneo em relação a isso. O ritmo de jogo, capacidade física, e eu tenho um entendimento melhor deles. Então, eu acho que a gente chega bem preparado para fazer um grande jogo, para buscar o resultado positivo, que é o que nos interessa, mas com muito respeito e com bastante humildade, sabendo que a gente vai enfrentar um grande adversário. Barbieri, boa tarde. Igor Dorileu, da Band. Até deve cair algumas respostas anteriores, mas queria insistir nisso. O Atlético Mineiro vem jogando frequentemente, né? Campeonato Mineiro, Libertadores, e o Vasco teve esse período aí de quase um mês sem partidas. De que forma isso pode interferir no jogo de sábado? E aí, tanto para o lado positivo, como o descanso, como também para o lado negativo, talvez uma falta de ritmo. Obrigado. Eu acho que esses dois fatores podem estar presentes. A gente procurou fazer jogos-treino que não são iguais jogos de competição oficial, sem dúvida nenhuma, mas procurou fazer até em bom número para que a gente conseguisse deixar os jogadores mais minutos, né? Então, eu acredito que praticamente todos os jogadores do elenco aí atuaram pelo menos em um dos jogos mais de 70 minutos ou 70 minutos, que é o que a gente julga que seja o mais próximo do ideal para preparar eles para enfrentar 90 minutos um jogo de competição oficial. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tentou minimizar essa questão da falta de ritmo, e a questão da sequência de jogos deles pode pesar negativamente no sentido de desgaste. Eles pouparam, por exemplo, o Paulinho desse último jogo. A informação que eu tenho, não de dentro, mas até por vocês, é de que por uma questão de desgaste, não ter lesão, mas foi poupado. Então, isso demonstra que eles também, em algum momento, vão sentir esse ritmo, essa sequência de jogos. E, como eu disse, a gente tem que tentar usar isso a nosso favor de fazer um jogo intenso, um jogo agressivo, um jogo em que a gente tem que fazer eles correrem bastante também. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria de te perguntar em relação aos times que subiram para a primeira divisão agora, né? Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Bahia são equipes que estavam na Série B, mas são times grandes. Esse retorno desses times aumenta também o sarrafo ali da disputa desse Campeonato Brasileiro? Você vê até mais disputado agora essa parte de cima, com tantos times grandes retornando à elite? Obrigada. Eu acho que sim. Eu acho que quando a gente olha principalmente para o peso da camisa, para a história de todos esses clubes, eu acho que, sem dúvida, por esse lado, tende a ser um dos brasileiros mais difíceis ou dos mais disputados dos últimos anos, né? Mas isso é um fator. Depois tem o fator campo, que é o que cada equipe vai apresentar, como vai se comportar, enfim. Eu acho que, até pegando o gancho da primeira pergunta sobre a gente enfrentar o Atlético Mineiro, eu acho que nesse brasileiro não vai haver vida fácil, como não houve nos últimos anos. Mas todos os jogos, são grandes equipes. O investimento, de uma maneira geral, de todas as equipes tem crescido nos últimos anos, todo mundo tem se reforçado, a gente tem tido a entrada da SAFs, como é o próprio caso do Vasco aqui, então eu acho que tem tudo para ser um campeonato ainda mais equilibrado do que foi nos últimos anos. Barbieri, boa tarde. Fábio, do canal Fanático Vascaíno. Até o clássico com o Flamengo, em que o Vasco venceu por 1-0, mesmo na derrota para o Fluminense, o Vasco foi elogiado pelo seu desempenho, pela sua atitude dentro de campo e pelos resultados, obviamente, que vieram. Depois do clássico com o Flamengo, excetuou no jogo do Bangu que venceu, o Vasco não conseguiu mais vencer. Você falou que teve esse tempo para preparar, para identificar. Onde é que o Vasco errou a partir daquele jogo do Bangu, que venceu, mas depois que não consegue mais vencer? Você identificou o que aconteceu com o time, que houve uma queda de rendimento, tem a ver com a eliminação na Copa do Brasil, que pesou, e o Vasco não voltou a vencer. E queria que você falasse do Andrei, porque se perguntasse a 10 torcedores, 11 queriam o Andrei de volta. E muitos reclamam, mas o Andrei e o Jair não estão conseguindo jogar juntos. Você também consegue identificar uma dificuldade do Andrei em posicionamento junto ao Jair? Olha, eu acho que o que mudou do jogo para o Bangu e dos outros jogos em diante, e aí eu faço uma exceção ao ABC, já falei sobre isso, foi um jogo que a gente realmente não conseguiu
jogar em bom nível. Eu acho que o que mudou não foi o rendimento, foram os resultados. Porque eu acho que, por mais que a gente tenha perdido os 2 jogos contra o Flamengo, a gente criou possibilidades para ter um resultado diferente. A gente acabou perdendo o jogo, mas, em especial, no último jogo do 3-1, se você fosse pegar por aquilo que as 2 equipes apresentaram, nós seríamos justos vencedores se a gente tivesse tido a eficiência que a gente não teve, né? E eu falo isso com a maior clareza de que esse justo vencedor não existe no futebol, a eficácia e a eficiência prevalecem, mas eu acho que a gente conseguiu ter bons rendimentos, a gente não conseguiu transformar isso em resultados. E eu acho que isso teve principalmente a ver com a questão da eficácia. A gente não conseguiu ser eficiente num bom número de oportunidades que a gente criou, e isso teve um peso importante. Depois a gente tentou ajustar outras questões, tanto defensivas como ofensivas. Eu acho que a gente segue nesse caminho, eu acho que essa oscilação faz parte do desenvolvimento de uma equipe que ainda não está plenamente desenvolvida, que não está ainda completamente formada. A gente teve, como eu disse, jogadores chegando, jogadores em que o Capasso mesmo é um que chegou durante, entrou numa situação, até nesse 1-0 que a gente ganhou com pouco tempo de treino, entrou numa fogueira e foi muito bem, depois oscilou o rendimento dele, houveram outros jogadores, o Andrei veio na mesma condição, porque veio de um período de inatividade de jogos, vinha treinando, oscilou, teve jogos em que não conseguiu ter o melhor desempenho, mas no último jogo teve um desempenho bom. E aí, caminhando para o segundo ponto da pergunta, não, eu não acho que eles tenham tido dificuldade de se entender, cada um tem ocupado um espaço diferente do campo. As dinâmicas que o Andrei tem imprimido são diferentes da dinâmica do Jair, porque a gente tem jogado de uma maneira um pouco diferente, até pelo posicionamento do Alex mais do lado esquerdo, aproveitando a subida do Piton, do outro lado é o Peck e o Puma. São 4 jogadores com características diferentes, mas o Andrei tem se adaptado, tem conseguido chegar à frente, tem conseguido finalizar, o Jair também. Eu acho que esse período de treinamento foi importante para eles se entenderem ainda mais, e acho que a gente tem condição de, no sábado, demonstrar isso, fazer um grande jogo, ter um grande rendimento. Maurício, boa tarde. O Totti, bate velocidade do nosso pátio. No último jogo contra o Flamengo, você foi questionado sobre o que o Vasco poderia almejar no Campeonato Brasileiro. Tu falou que não sabia, porque não tinha ainda estudado os outros adversários do Campeonato Brasileiro. Só sabia o que tinha enfrentado no Campeonato Carioca. E agora, como você avaliou outros adversários, além do Atlético Mineiro, o que o Vasco pode almejar? Você que não quer criar expectativa na torcida, mas tem uma meta para ser atingida. E sobre também, você sempre gosta de enfatizar, de não deixar o adversário acomodado, ter uma zona de conforto dentro do jogo. Vai continuar com essa filosofia ou vai depender do adversário? Bom, em relação a estudar os adversários, eu posso dizer que, nesse momento, eu estudei muito bem o Atlético Mineiro. Então, ainda faltam muitos outros para eu poder ser assertivo em relação ao campeonato. O que eu posso dizer, e aí respondendo o outro ponto da sua pergunta, é que sim, a gente vai continuar com essa ideia, com essa filosofia de não deixar os adversários cômodos no jogo, de tentar ser uma equipe agressiva. O que vai variar em função do adversário, mas também da estratégia, é muitas vezes a altura do bloco. Em alguns momentos a gente vai fazer isso mais próximo do gol deles, em outros momentos vai oferecer alguns espaços, então ser mais agressivo, dirigindo eles para onde a gente quer. Isso não vai mudar, porque, como eu tenho dito, é o desenvolvimento. A gente apresenta as ideias, a gente treina elas, coloca elas em prática, vê aquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, e não necessariamente abandona as ideias quando não funcionam da maneira que a gente queria. A gente volta nelas e trabalha novamente para entender como a gente pode melhorar, como a gente pode potencializar aquilo. E se em um dado momento a gente entender que qualquer ideia não tem perspectiva de dar certo, aí sim a gente muda. Eu não acho que exista uma única maneira de jogar, não sou um treinador que pensa assim, não acho que exista uma única maneira
de se viver a vida. Eu acho que existem muitos modos, e eu acho que o futebol, como é uma extensão, uma expressão daquilo que é a vida do ser humano, também existem muitos modos de se jogar, de se vencer, de se criar alternativas, e a gente está trilhando um caminho agora que tem a ver principalmente com o elenco que a gente tem, com as características dos jogadores, e a ideia é que a gente possa ser assertivo nesse caminho. Em algum momento, se a gente entender que isso não vai dar frutos, a gente muda essa rota. Maurício, boa tarde. Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos. Maurício, você falou muito hoje aqui na coletiva e tem falado, nas vezes que se pronuncia na Vasco TV, que aproveitou esse período para criar variações, modelos novos. E a gente vê no elenco, você acabou de falar, jogadores com características muito semelhantes. Você tem Orediano e Peck, canhotos que jogam pelo lado direito, extremas, meias. Você tem Eric Marcos, que começou a temporada como titular, e o Alex Teixeira, claro que num nível maior, mas também jogadores de perna invertida. Centroavantes posicionais, como Pedro, como Aguinaldo, agora o Juan Cruz. Volantes, os box-to-box, né? Andrei, Jair, Marlon, o Rodrigo é o mais posicional. Como é que você consegue dar variação tática até para surpreender o adversário? Porque hoje o adversário e o torcedor do Vasco já repete o time de 1 a 11. Todo mundo sabe que começa com o Léo e termina com o Alex Teixeira. Isso é bom, mas ao mesmo tempo também não causa tanta surpresa. Você conseguiu ter essa variação durante esse período? Há uma possibilidade de um jogo mais amarrado, de você mudar peças, mudar esquemas, entrar com um terceiro zagueiro, adiantar seus laterais, colocar um meia, como você falou do Marlon, jogando como um 10. E uma segunda pergunta. Ontem você completou 120 dias de trabalho, 4 meses de trabalho. Onde é que o Vasco chega em termos de estágio, faltando aí um dia? O Vasco vai ser o Vasco do ABC ou o Vasco vai ser o Vasco dos clássicos do Carioca? Maurício, obrigado. Bom, em relação às variações, né? Eu acho que nesses 120 dias, e aí eu quero frisar isso, é importante, são 120 dias do Maurício no Vasco, mas não são 120 dias desse elenco, porque os jogadores chegaram em momentos diferentes. Então, tem jogadores que têm 120 dias, tem outros que não têm, mal tem 30. Né? E eu preciso deles para trabalhar, não trabalho sozinho. Né? Então, tem essa dinâmica toda aí. Mas a gente imprimiu um grande número de variações no decorrer desses jogos que a gente fez. A gente já jogou com 2 volantes, com 3 volantes. O Alex, em relação ao Eric, que você citou, o Alex tem sempre atuado mais por dentro. O Eric, quando entra mais grudado na linha, porque o Eric tem uma característica mais de drible, o Alex tem uma característica mais de aproximar do atacante, atacar os espaços, de fazer infiltração entre os zagueiros, que não é tanto a característica do Eric. O Peck é um jogador mais de intensidade e velocidade do que o Luca. O Luca é um jogador que pode jogar por fora e pode jogar por dentro. A gente tem até nos treinamentos alternado, tenho conversado isso com ele, e ele foi bem enfático. A maior parte da carreira dele ele atuou do lado, como extremo, mas ele gosta de vir flutuar por dentro, mas saindo de fora para dentro. Mas ele também já jogou por dentro, e a gente tem buscado essas variações no treinamento. O Marlon é um jogador que pode jogar mais próximo dos atacantes ou pode jogar mais próximo do primeiro volante, como ele faz na seleção. E também são dinâmicas que a gente tem imprimido. O Figueiredo atuou de volante, atuou como extremo, e aí com uma característica diferente do Eric e diferente do Alex. Então, a gente tem procurado trabalhar isso. A gente já jogou com 2 linhas de 4, já jogou com 3 volantes, já jogou com 3 zagueiros, mesmo não sendo 3 zagueiros de ofício, mas com 3 homens defendendo a defesa por dentro. Então, a gente já criou esse mecanismo e essas variações durante os jogos. E agora foi o momento, de novo, da gente reforçar essas variações, trabalhar, entender em que momentos que a gente pode usar, porque ela tem a ver também com o posicionamento dos adversários. Né? Como eu disse, não é uma maneira fixa, não tem só uma maneira de você ganhar os jogos, a gente estuda eles e vê onde a gente pode levar vantagem. Se é sair jogando com 4, se é sair jogando com 3, se é pressionar com 2, se é pressionar com 1, enfim, a gente tem procurado trabalhar tudo isso. Em relação ao último ponto da pergunta, se é o Vasco do ABC ou se é o Vasco dos clássicos, eu gostaria
de poder responder a você que vocês fossem ver um único Vasco, mas isso não acontece não só com o Vasco, não acontece com nenhuma equipe do futebol brasileiro. Seria o mesmo que perguntar se o Atlético Paranaense, que acabou de ser campeão estadual invicto e perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil, o que eles vão apresentar o resto do ano? O campeão ou da Copa do Brasil? Todas as equipes oscilam, isso tem a ver com o momento dos jogadores, tem a ver com o momento da competição, e volto a enfatizar, por ter um elenco que tem aproximadamente 60% ou mais dos seus jogadores, com idade até 23 anos, por ser um elenco que ainda está se conhecendo, diferente de outras equipes que jogam há 2, 3 anos juntos, por ser um elenco e por ser um momento de muitas mudanças, o Vasco vai oscilar. Em nenhum momento eu omito, e a gente precisa ser sincero com o torcedor, né? O Vasco vai oscilar, o Vasco vai alternar grandes jogos com grandes resultados, e vão ter momentos em que vai ter ótimos desempenhos, mas o resultado não vai aparecer, e também vão existir momentos em que o rendimento não vai ser aquilo que eu espero, que os jogadores esperam, que a torcida espera, e isso não tem a ver só com o Vasco em si, tem a ver com o processo de formação e desenvolvimento de qualquer equipe de futebol. É claro que eu quero e espero que a consistência ou a constância esteja muito mais presente do lado positivo do que negativo. Mas vai acontecer porque é um primeiro momento. São muitas mudanças, são muitos desafios que a gente tem pela frente. Mas volto a dizer, pelo que a gente apresentou no início do ano, pelo que esse grupo de trabalho tem feito nos treinamentos, pela dedicação, pela forma como eles têm encarado e procurado colocar em prática as ideias, eu acho que o Vasco tem tudo para surpreender e fazer uma grande competição.